Os ladrões. Provérbios começa com advertência severa contra a participação em planos ilegais. Para enriquecer rapidamente, Provérbios capítulo 1, do versículo 10 ao 19. Esses planos são autodestrutivos, levam à servidão e, possivelmente, à morte. É preciso ter cuidado com quem promete nos fazer enriquecer sem pedir para trabalhar ou sem correr algum tipo de risco. Os bens que facilmente se ganham, eles diminuem, mas o que é ajunta à força do trabalho terá aumento. Provérbios 13, 11. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Provérbios 28, 22. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Provérbios 10, versículo 2. Provérbios capítulo 21, do versículo 5 ao versículo 7, ressalta 3 formas que não se devem usar para enriquecer. Seguir planos precipitados, versículo 5. Mentir para outros, versículo 6. E roubar, versículo 7. A maioria dos planos para enriquecer rapidamente envolve algum tipo de fraude. Infelizmente, até pessoas do povo de Deus foram enganadas por trapaceiros. E mais de um crédulo já perdeu todas as economias no negócio garantido, que, na verdade, era uma canoa furada. No entanto, essas trapaças não funcionariam se não houvesse pessoas ansiosas para enriquecer o mais fácil e rapidamente possível. Mas, de acordo com o velho ditado, não existe almoço grátis. Toma-se da vida o que se quer, porém, mais cedo ou mais tarde, é preciso pagar por isso. Deus ordena que sejamos honestos em todos os nossos negócios. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 11, versículo 1. Provérbios capítulo 16, versículo 11. Provérbios capítulo 20, versículo 10, versículo 23. Moisés determinou na lei que o povo deveria usar pesos e medidas honestos. Levíticos capítulo 19, versículo 35, versículo 36. Deuteronômio capítulo 25, do versículo 13 ao versículo 16. Uma vez que Israel não possuía um órgão oficial para fiscalizar os pesos e medidas, a lei nem sempre era seguida. Amós acusou comerciantes de estar diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Amós capítulo 8, versículo 5. Miqueias perguntou: poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Miqueias capítulo 6, versículo 11. Outra maneira desonesta de obter riquezas é ser egoísta no uso de seus recursos, ignorar as necessidades dos outros. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Sobre a cabeça do seu vendedor. Provérbios capítulo 11, versículo 25, versículo 26. Em tempos de seca e de escassez de alimentos, um agricultor próspero podia pressionar o mercado de cereais, enriquecer à custa de vizinhos necessitados. Neemias capítulo 5. Precisamos sempre nos lembrar de que tudo o que temos vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, João capítulo 3, versículo 27. E de que somos apenas mordomos das riquezas do Senhor. Ao mesmo tempo que é esperado que negociantes tenham lucro, esse lucro não deve ser resultante da opressão de outros. Os maiores ladrões são os preguiçosos, que poderiam trabalhar, mas se recusam a fazê-lo. Os que consomem os bens gerados por outros, enquanto eles próprios não produzem coisa alguma para outros usarem. O preguiçoso ou ocioso é mencionado pelo menos 16 vezes em Provérbios e nunca de forma positiva. Precisamos reconhecer que o trabalho não é a forma de maldição. Deus incumbiu Adão de trabalhar no jardim antes de o pecado entrar em cena, Gênesis 2,15. Antes de começar seu ministério público, Jesus trabalhou como carpinteiro, Marcos capítulo 6, versículo 3. O apóstolo Paulo fazia tendas, Atos capítulo 18, versículo 1 ao 3. Naquele tempo, os rabinos tinham outras profissões e se sustentavam com o salário que recebiam dessas atividades, sem esperar qualquer pagamento dos alunos.
Quando trabalhamos em ocupações honestas, cooperamos com Deus ao cuidar de sua criação e a usá-la corretamente, ajudando a prover para outros e desenvolvendo nosso caráter. O trabalho para o qual Deus nos chamou deve nos nutrir, João 4,34. Não nos destruir, porque digno é o trabalhador do seu salário, Lucas 10,7, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Quais são algumas características dos preguiçosos? Em primeiro lugar, gostam de dormir. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Provérbios capítulo 6, versículo 9. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Provérbios 26, 14. Um bocado de movimento que não leva a lugar nenhum. Como a dobradiça da porta se move, assim é o preguiçoso no seu leito. Provérbios 26, 14. Um bocado de movimento que não leva a lugar nenhum. O sono é um elemento necessário de uma vida saudável, mas o sono em excesso pode ser destrutivo. Os sábios desfrutam um sono suave, Provérbios 3, 24, pois sabem que estão fazendo a vontade de Deus. O sono da pessoa trabalhadora é doce, pois ela sabe que trabalhou com afinco. Eclesiastes 5:12. Mas o sono do ocioso é sinal de egoísmo e de preguiça. A preguiça pode competir de igual para igual com os pecados mais subestimados, dizem Ronald Seiler e David Wirtzen. Com toda a sutileza, ela anestesia a vítima até deixá-la em um estado inerte de letargia, que termina em fome, servidão e morte. Quando se coloca o preguiçoso para trabalhar, ele mais aborrece do que ajuda. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Provérbios 10, 26. Vinagre nos dentes e fumaça nos olhos não levam necessariamente à morte, mas, sem dúvida, são tão irritantes quanto o preguiçoso que não faz seu trabalho. Passa todo o tempo pensando nas coisas que gostaria de desfrutar, mas não se esforça o suficiente para obtê-las. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios capítulo 21, versículo 25. Outra característica do preguiçoso é agir como se soubesse tudo. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Provérbios capítulo 26, versículo 16. Ele vive num mundo de fantasia que o impede de ser uma parte produtiva do mundo real. Provérbios 13, 4, Provérbios 21, 25, versículo 26. Mas sempre diz a todos o que devem fazer. Nunca se sai bem em qualquer coisa em sua própria vida, mas aconselha outros a respeito de como serem bem-sucedidos. Os preguiçosos são especialistas em inventar desculpas. O tempo está frio demais para arar, Provérbios capítulo 20, versículo 4. Ou é perigoso demais sair de casa, Provérbios capítulo 22, versículo 13. Provérbios capítulo 26, versículo 13. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Provérbios 15, 19. A pessoa diligente sempre encontra motivos para trabalhar, enquanto o preguiçoso sempre tem uma desculpa para não fazer coisa alguma. O evangelista Billy Sunday definiu a desculpa muito apropriadamente como um invólucro de razão recheado com a mentira. Quem é especialista em inventar desculpas raramente se mostra competente em qualquer outra coisa. O que acontece por fim com o preguiçoso? Em primeiro lugar, a menos que outros cuidem dele, o preguiçoso vive na pobreza e passa fome. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Provérbios 19, 15, Provérbios 10, 4, Provérbios 13, 4. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Esse é o parâmetro do Novo Testamento para a igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 ao 15. Os cristãos gostavam de cuidar daqueles que precisavam de ajuda e incapazes de tomar conta de si mesmos, mas não tinham tempo para os folgados.
que viviam à custa dos sacrifícios dos outros. Atos capítulo 2, versículo 44 ao versículo 47. 1 Timóteo capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 16. A preguiça do ocioso chega a um ponto em que ele nem sequer se alimenta, mesmo quando levam comida para ele. Provérbios capítulo 19, versículo 24, Provérbios capítulo 26, versículo 15. O preguiçoso perde a liberdade e se torna escravo de outros. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Provérbios 12, 24. Suas dívidas acumulam-se, tanto que ele é obrigado a tornar-se um escravo e trabalhar para pagá-las. Levíticos 25, do versículo 39 ao 55, Deuteronômio 15, do versículo 12 ao 18. A vida fácil de folga e ócio pode custar muito caro. E o ócio troca seus travesseiros pelo arado e paga o que deve da maneira mais difícil. O preguiçoso desperdiça os recursos dados por Deus. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Provérbios 18, 9. A pessoa preguiçosa pode estar trabalhando, mas sem competência alguma. Consequentemente, o resultado de seu trabalho é jogado fora ou refeito e, portanto, custa o dobro. O preguiçoso também desperdiça as oportunidades dadas por Deus. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios 10, 5. Quando os campos estão prontos para a colheita, os segadores precisam trabalhar, pois essa oportunidade não dura indefinidamente. João 4, versículo 27 ao versículo 38. As pessoas diligentes ficam atentas às oportunidades que Deus oferece e procuram aproveitá-las ao máximo.